Olá, eu sou Ana Maria Junqueira da Magari Blue Viagens. Seguimos aqui já há 3 meses de isolamento social, trabalhando remoto, de quarentena. Mas a gente vê já uma luz no fim do túnel, porque os países lá fora, que passaram por momentos bem difíceis com a pandemia da Covid-19, já estão reabrindo pouco a pouco, como o caso da Itália. E por isso, esse vídeo e os próximos que virão são para inspirar você na sua próxima viagem, para a gente sonhar agora e viajar depois. E se você está assistindo esse vídeo depois de tudo isso, quando tudo isso já tiver passado, pós-pandemia, que sorte a sua já poder aproveitar as dicas na sua viagem. Sejam todos bem-vindos. O tema deste vídeo são as diferenças e semelhanças entre 2 lagos muito lindos e muito importantes para a Itália, o Lago de Como e o Lago de Garda. Vem comigo! Localização. O Lago de Como está na região da Lombardia, bem próximo de Milão, a cerca de 50 minutos, 1 hora de carro de trem de Milão. E ele também está bem pertinho da divisa da Itália com a Suíça. Já o Lago de Garda fica entre 3 regiões da Itália, Lombardia também, Vêneto e Trentino Alto Adige, que são regiões todas ao norte da Itália. Então esses 2 lagos estão na parte norte do país. E sobre a paisagem? Bom, a paisagem desses lagos muda um pouquinho, né? O Lago de Como, ele está entre os Alpes, então você vê todo o tempo montanhas altas. E ele parece um Y invertido e ele é relativamente estreito, então quando você está numa margem, você sempre enxerga a outra numa distância não muito grande. E com isso, as montanhas parecem ser mais altas ainda. Algumas cidades ficam ali no nível do lago, como é o caso de Como, que é a cidade, inclusive, que dá nome ao lago, e outras estão no alto das montanhas, tantas outras cidadezinhas. E essas cidadezinhas que ficam no alto da montanha, elas podem ser acessadas por carro, né, pelas estradas, elas podem ser acessadas também pelo bondinho, que é o chamado funicolare na Itália, que é o cable car, que sobe até lá em cima. Ou ainda tem cidades que tem ruas que são verdadeiras escadas. Como é que isso funciona? Por exemplo, Bellagio, que é uma cidade muito bonitinha, no Lago de Como, bem pequenininha, ela é acessada pelo lago. Então, você, por exemplo, você pode chegar de barco, vindo de outra cidade, pode pegar o barco público em Como e ir até Bellagio, enfim, tem várias rotas. E aí, as ruazinhas delas, algumas, sobem por escadarias mesmo. Então, as escadas são ruas, né? Não é que são só escadas de acesso. No meio da escada, assim, você tem restaurantes, lojas, enfim, conforme você vai subindo os degraus, você vai passando por negócios, enfim, pela vida da cidade, porque elas realmente são ruelas. E outras ruas também são transitadas com carro, são acessíveis por carro. Então, tem todo esse charme no Lago de Como. Por sua vez, o Lago de Garda, ele também é montanhoso no seu entorno, mas depende um pouco do ponto do lago que você está, da cidade que você está. Essa sensação que você sempre tem no Lago de Como não necessariamente é sempre assim no Lago de Garda. Por exemplo, em alguns momentos o lago é um pouco mais largo, as montanhas ficam mais distantes e dá uma sensação de serem mais baixas. Eu não sei a altitude exata das montanhas desses 2 lagos, mas é a sensação quando você tá, né? E tem alguns momentos que é um pouquinho mais plano. Enfim, então você não tem essa dimensão de estar sempre rodeados por montanhas o tempo todo, dependendo do ponto do lago em que você está. Então essa é uma pequena diferença entre os 2 lagos. Além da paisagem, qual que é a melhor época do ano para visitar esses 2 lagos? Ambos têm alta temporada no verão, na primavera e no verão, porque são os meses de sol, são os meses mais quentes, em que as pessoas podem curtir o lago, podem nadar, podem passear de barco, enfim. É quando tudo está aberto, quando os lagos têm mais vida. Você pode também visitar nos meses mais frios de outono e inverno, mas muita coisa vai estar fechada, com certeza vai ter menos gente, não vai ter aquela vibe de mesinhas na parte externa dos restaurantes, das pessoas
caminhando pela rua, essa atmosfera gostosa que tem no verão. Então a melhor época para visitar os dois lagos, tanto o Lago de Como quanto o Lago de Garda, é nos meses mais quentes do ano. Lembrando que lá na Europa, na Itália, os meses mais quentes vão de abril, maio, até finalzinho de setembro. Outubro já começa a esfriar. E falando agora sobre cidades à beira do lago. O Lago de Como, além de Como e de Bellaggio, que a gente já mencionou aqui nesse vídeo, tem diversas outras cidadezinhas muito charmosas, como Tremezzo, Cernobbio, Laglio, enfim, muitas outras. Essas cidadezinhas podem ser acessadas por barco público, como eu comentei, ou por barco privativo, se você quiser fazer um passeio, conhecer algumas cidades, curtir o lago, enfim, fazer uma coisa mais exclusiva, ou ainda de carro, mas eu ainda acho que pelo lago é a forma mais fácil de se locomover no Lago de Como e também a forma mais bonita. Já o Lago de Garda tem também diversas cidadezinhas charmosas. Eu destaco muito entre elas Sirmione, que é inclusive a cidade em que eu fiquei, que é lindíssima, ela é pequenininha, tem um centro histórico murado, tem uma fortaleza que dá na água, inclusive parte da construção avança sobre a água, que dá uma vista lindíssima, chama Rocca Scaligera. Muita gente fala que é um castelo, mas na verdade a diferença entre fortaleza e castelo é que castelo alguém morou ou mora lá, né? É uma moradia de alguma família real, nobre, importante. E uma fortaleza é simplesmente para uso militar. Então, a Rocca Scaligera não tem aposentos, né? Ela é simplesmente uma fortaleza, mas ela é muito bonita, vale muito a pena a visita para ver, inclusive, a vista lá de cima. Esse castelo, na verdade, não é bem um castelo, ele chama Rocca Scaligera. Rocca é tipo uma fortaleza de uso militar. E Scaligera é um adjetivo de Scala, que é a família que a construiu. Então tem uma vista para o Lago de Garda linda daqui de cima, vale a pena subir, não são tantos degraus assim. Além disso, Sirmione tem, como eu comentei, o centrinho murado, tem restaurantezinhos, enfim, ela é muito charmosa e ela é uma parada obrigatória para quem vai no Lago de Garda. Além de Sirmione, tem também Riva del Garda, tem Peschiera del Garda, tem Limone sul Garda. São algumas cidades também que valem a pena serem visitadas nessa região do Lago de Garda. E a maneira mais fácil de se locomover entre elas é de carro. Dá para fazer também pelo lago, mas dá também para fazer via terrestre de carro. Por fim, para finalizar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre roteiros. Como eu comentei no início do vídeo, o Lago de Como é muito pertinho de Milão. Então é muito fácil quem está hospedado em Milão fazer um bate-volta, passar um dia no lago, de trem ou de carro, é super simples, 1 hora ou até menos. E com isso você consegue viver um pouquinho do lago. Mas se você tiver disponibilidade para se hospedar em uma das cidadezinhas, que tem hotéis assim espetaculares, vale muito a pena, porque aí você consegue conhecer o lago com mais calma, conhecer outras cidadezinhas e curtir o local onde você está de uma maneira mais tranquila, sem ser só um bate-volta. Então Milão é uma cidade que combina muito bem e, como eu mencionei também, o Lago de Como está pertinho da divisa com a Suíça, então quem vai fazer Itália e Suíça, por exemplo, durante os meses mais quentes do ano, pode também considerar o Lago de Como no roteiro. Já o Lago de Garda, por sua vez, está bem perto de Verona, que é uma cidade lindíssima, pequenininha, charmosa. Tem a Arena de Verona, que eu brinco que é um mini coliseu. É uma arena da época dos romanos, muito bem conservada, que abriga concertos maravilhosos. Tem apresentações de ópera, tem shows de música pop italiana, enfim. Durante o verão, ela é utilizada como realmente um estádio para shows. E é muito linda, a acústica é maravilhosa e, enfim, você está nesse cenário da época do Império Romano, é único. Além disso, Verona também tem toda a história do Romeu e da Julieta, que é só uma parte, porque vale tanto a pena Verona, mas, enfim, também vale ser mencionado, que tem a casa da Julieta, as pessoas deixam cartinhas, enfim, tem toda essa história mais romântica por trás. E se come e se bebe muito bem. Então, o Lago de Garda combina muito bem com a visita a Verona. E da mesma forma, como eu comentei, o esquema parecido com o de Milão no Lago de Como. Ou seja, você pode ficar hospedado em Verona e visitar o lago num dia, ou você pode também dividir a hospedagem e se hospedar no Lago de Garda, que vale muito a pena. Para você vivenciar um pouco mais, você ver o lago à noite, você conhecer outras cidadezinhas, tendo tempo, super indico. Espero que tenha gostado das dicas. Deixa aqui o seu like, o seu comentário, compartilha com seus amigos.
Espero que você tenha oportunidade em breve de fazer essa viagem, que é muito bonita pela Itália. É uma outra atmosfera visitar lagos, né? Bem diferente do que visitar destinos de mar ou visitar grandes cidades ou cidades, enfim, que são grandes capitais da Europa. Você ter essa vivência de lago é muito especial e muito gostoso com crianças, enfim. Em família ou em casal, qualquer tipo de viagem. Lago sempre tem uma atmosfera feliz, né, e prazerosa. E não se esqueça que Magari Blue também é uma agência de viagens, além de todo o conteúdo que você vê por aqui, nós atendemos, fazemos consultoria personalizada. Então, se você tiver interesse em organizar sua viagem conosco, não hesite em enviar um e-mail, anamaria@magariblue.com. Muito obrigada, se cuidem e até o próximo vídeo.